Bom, eu sou a Raquel, então a Maria Rita começou a me apresentar já rapidamente, e aí só para pegar um gancho do que ela falou um pouquinho ali, de a gente ter que abrir mão de algumas coisas em alguns momentos para fazer outras, né, de focar em alguma coisa. O que eu tenho a dizer para vocês, assim, que gostaria que vocês levassem para a vida de vocês com relação ao estudo. Eu sou uma pessoa que sempre defende que as pessoas têm que estudar. Às vezes não é fácil, né? Às vezes a gente tem que se virar em 10 para conseguir dar conta, né? Tem família, tem casa, tem trabalho, tem N coisas para fazer. Mas, gente, vale muito a pena. Porque se tem uma coisa que ninguém tira de nós é o que a gente estuda, é o que a gente aprende, é o nosso conhecimento. Então, a Maria Rita deu um puxãozinho de orelha em vocês de leve ali, que eu percebi. Mas ela está no papel dela também, né? E ela, enquanto servidora da universidade, ela também tem regras ali dentro a seguir. E quando ela fala da questão da frequência, né? De ter que ter os 75% de frequência, de ter que formalizar a matrícula, não é porque ela é chata, são normas da universidade. E se ela não seguir essas normas também, depois o certificado de vocês não vem. Então, por isso que ela puxa a orelhinha de vocês ali também. Às vezes eu puxo a orelha dela também, né, Maria? Mas é por isso, é pelo bem de vocês. Ah, é meio clichê dizer isso, que é pelo bem de vocês, mas é, tá? Então, não fiquem bravas com ela está fazendo o melhor que ela pode, ela está se esforçando para fazer o melhor que ela pode, para que essa experiência seja muito rica para vocês também. Beleza? Beleza. Então, vamos lá, gente. Bom, aqui tem eu não estou muito acostumada com essa dinâmica de gravação e, ao mesmo tempo, ter pessoas presencialmente. Eu acho que, se elas quiserem interagir, fazer alguma pergunta, pode, né? Então, qualquer momento, meninas, fiquem muito à vontade. Se eu falar alguma coisa aqui que vocês não entenderam, levanta a mão e pergunta, tá? Fiquem bem à vontade. O importante é que vocês aprendam alguma coisinha aqui hoje. Certo? Então, vamos lá. Se quiser... Beleza. Bom, então, quem sou eu, né? O que eu estou fazendo aqui hoje? Bom, eu sou a Raquel dos Santos Vieira, né? Ganhei esse nomezinho dos meus pais. Bom, eu sou paranaense, morei a minha infância no oeste do Paraná, em uma cidade chamada Santa Teresa do Oeste, ao lado de Cascavel. Aos 9 anos de idade, eu fui para o litoral do Paraná com os meus pais, né? Meus pais moram lá até hoje, morei lá um período. Bom, os meus pais, o que eles fazem lá, né? A gente acha que, nossa, mora na praia, que legal, né? Que vida boa. Bom, os meus pais desde sempre ralaram muito. Meu pai foi para lá para trabalhar na construção civil. Hoje ele trabalha cuidando de gramado, cuidando de jardim, cuidando de casas, cuidando de reformas em geral. A minha mãe hoje também, ela trabalha como empregada doméstica, né? Ela cuida das casas dos moradores de lá, né? Principalmente o pessoal que fica só no período de temporada de verão lá. Quando as casas ficam fechadas, ela tem algumas casas que ela faz a limpeza dessas casas, né? Então, é isso que eles fazem lá. Bom, e aí, né, a minha primeira graduação eu fiz lá no litoral também, na UFPR Setor Litoral. Né? Dentro do contexto da UFPR, fiz o curso de Gestão e Empreendedorismo, né? Foi a minha primeira formação, aprendi muita coisa, foi um curso que agregou muito na minha vida, assim, porque a gente tinha muita vivência dentro da comunidade, então a gente ia conversar com as pessoas ali para entender como que era a vida delas de verdade, né? Dos empreendedores, como que a gente poderia ajudar de alguma forma. Então, foi um curso, assim, que, claro, teve o lado teórico, mas também teve o lado que foi muito prático, muito dinâmico. E isso eu vejo que trouxe um grande benefício para mim, enquanto pessoa, enquanto profissional, né? E falo muito do aspecto pessoal também, me transformou em quem eu sou hoje. E aí, claro, né, eu queria continuar estudando e tal, daí me formei lá, não consegui um bom emprego, né? A gente tem aquela expectativa de, nossa, vou fazer uma faculdade, depois vou ter um bom emprego. Né? Vou ser feliz, vou ter dinheiro, vou poder viajar, vou poder fazer um monte de coisa. Não foi essa a realidade e eu desde sempre queria continuar estudando. Então eu vim para Curitiba para fazer um mestrado, né, que é uma pós-graduação na UFPR, e aí eu fiz um mestrado em turismo, que é uma área que eu gosto muito, e aí dentro da minha pesquisa eu pesquisei os vendedores ambulantes de praia, né? Não sei se vocês conhecem o litoral. Quem de vocês conhece?
Então, aquele pessoal que fica ali na beira da praia mesmo, na temporada de verão, vendendo lá o coco, a água, o milho, as bebidas, a tapioca, entre outros. E foi com esse pessoal que eu conversei. E foi, assim, uma experiência tão rica para mim, de ver que, né, antes de ser um trabalho, algo que eles reforçaram muito, que me marcou muito, eram as relações com as pessoas. Que eles diziam que eles trabalhavam ali também pelo dinheiro, mas não só pelo dinheiro, porque eles tinham clientes ali que eram já amigos, né? Se tornaram amigos da família deles há 20, 30 anos. E essas pessoas só compravam deles porque construíram esse laço, né? Essa relação de amizade entre eles. Então eram pessoas que só estavam ali durante o verão, mas que todo verão iam lá procurar eles para comprar a água deles, né? Eu poderia comprar de outra pessoa, mas não, ele fazia questão de ir lá e comprar do mesmo vendedor ambulante por essa relação de amizade. Então isso foi algo assim que me marcou muito, muito mesmo, assim, é algo que eu levo para a minha vida, que antes da gente pensar em vender por vender, né, como que a gente faz isso, né? Quais são as relações que a gente constrói? Mais para frente a gente vai falar eu vou fazer uma fala assim, um pouco breve sobre a questão da competição e da cooperação. A gente vai voltar nisso mais para frente. E aí, né, durante o mestrado também eu trabalhava ministrando aulas de capacitação para micro e pequenos empresários. Né? Eram pessoas que algumas já tinham uma empresa, outras que não tinham uma empresa, não tinham a menor ideia do que elas queriam fazer da vida, mas elas queriam empreender, né? Queriam ser os próprios patrões, né, como a gente chama, né, queriam ter autonomia para trabalhar e fazer o que elas quisessem. E aí, enquanto a Maria Rita comentava ali com vocês antes, eu lembrei de uma aluna que eu tive que me marcou muito também, ela é de Paranaguá, e aí ela e o marido eles estavam planejando ter um carrinho de lanches, né, porque eles perceberam que lá no bairro deles não tinha ninguém que ofertasse lanche. E os vizinhos e até eles mesmos, eles iam para outros bairros ou iam para o centro da cidade para poder ir lá comer um cachorro-quente, comer um hambúrguer. E aí eles viram isso uma oportunidade, né, de atender o pessoal ali do bairro deles. E aí ela foi conversar com a gente, foi fazer uma consultoria comigo e com alguns colegas. E aí no meio da conversa, assim, ela soltou que ela ficaria responsável, né, por fazer os lanches, a parte da cozinha mesmo. E aí, em um determinado momento, ela falou, mas eu não gosto de cozinhar. E aí eu falei, olha, você já parou para pensar que se você ficar responsável pela cozinha, por fazer os lanches e tal, você vai ter que cozinhar o tempo todo, todos os dias? E aí ela falou, nossa, não parei para pensar nisso. Então, eles estavam direcionando a vida deles, né, para um rumo, né, principalmente ela, que era algo que ela não gostava. E aí depois eles começaram a repensar em uma forma de reformular, e aí eles estavam pensando em uma possibilidade de ter mais alguém da família que ficasse responsável por essa parte, porque ela se deu conta ali numa conversa que não era aquilo que ela queria para a vida dela. Né? E aí, né, quando a gente fala, a gente vai ter que trabalhar em algum momento, né? Infelizmente a gente precisa, né, de dinheiro para sobreviver, para pagar as contas, e ela se deu conta disso. E às vezes conversando com alguns amigos, não necessariamente com um profissional de empreendedorismo, com um professor, a gente acaba se dando conta desses pequenos detalhes, mas que vão fazer toda a diferença na nossa vida. Então o objetivo aqui hoje também é a gente conseguir refletir um pouquinho sobre isso, né? O que é que eu quero da minha vida? O que é que eu estou fazendo da minha vida? O que eu quero? E o que eu não quero também? Né? E aí, claro, depois fui fazer o meu doutorado e aí ampliei a minha pesquisa com os vendedores ambulantes também. E essa percepção das relações sociais entre eles se reforçou mais ainda, né? Tanto por conta das associações de vendedores ambulantes que tem nos 3 municípios de praia aqui do litoral do Paraná. E isso foi muito intenso, assim, foi algo muito, muito rico, porque é uma atividade, né? A gente chama no âmbito da economia de uma atividade produtiva, que ela tem como finalidade o lucro financeiro, né, o dinheiro, né? Mas para eles não era só esse o significado era muito maior, era social, era das relações.
Então, a gente diz que não era só uma racionalidade econômica voltada, né, para a obtenção de dinheiro, para poder pagar as contas, mas é uma racionalidade mais social, das interações sociais. Então, eu quero trazer isso aqui para vocês hoje, voltando lá no aspecto que eu comentei, que eu acho que eu já vou adiantar um pouquinho, né, de quando a gente pensa em fazer algo, seja pensando em uma finalidade de obtenção de dinheiro ou socialmente, uma melhoria na nossa casa, como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer de forma competitiva ou a gente vai fazer de forma colaborativa? E aí, claro, os dois jeitos, tá? Não tem certo, não tem errado, tá? Tá tudo bem, não tem, né, não tem uma regra aqui. Mas o que eu diria para vocês, que dentro da minha experiência, é que quando a gente se une, quando a gente faz as coisas de forma colaborativa, o resultado é maior, né? Pode ser que ele demore um pouquinho mais para vir, mas quando ele vem, ele se consolida e ele permanece. Então, você consolida as bases e ele vem e ele permanece na nossa vida. Então, assim, fica uma sugestão, assim, pensando depois, né? Quem sabe não surjam algumas parcerias entre vocês também, né? A gente pode pensar em algumas afinidades, por exemplo, eu gosto de costura, eu gosto de cozinhar, né? Eu gosto de trabalhar com beleza. De que forma que vocês poderiam, de repente, se juntar, somar as forças, somar os esforços, fazer as coisas juntos? Ok? Tranquilo até aqui, gente? Muita informação já? Bom, então vamos lá, gente. Bom, então a nossa aula hoje, a gente vai falar sobre empreendedorismo feminino, né? Como já comentamos. A nossa aula ela vai ter 3 momentos, né? No primeiro momento a gente vai falar sobre empreendedorismo mesmo, o que é empreendedorismo, o que é essa palavra, o que isso significa. Em seguida a gente vai comentar um pouquinho sobre como empreender, quais são as etapas do processo para a criação de um empreendimento. A gente vai comentar sobre isso. E a terceira etapa, a gente vai falar sobre perfil empreendedor, né? Características de comportamento empreendedor. E aí, a gente vai fazer uma atividade lá no final da nossa aula sobre isso. Ok? E aí, para início de conversa, né? Não precisam responder nem nada. Mas quem de vocês se considera empreendedora? Já vi algumas mãozinhas? Levantem a mão, então. Quem se considera? Levantem a mão. Levanta alto. Levanta a mão bem alto para eu ver. Gente, não tem certo, não tem errado, tá? É o que vocês acham. Se me der uma casa pegando fogo, eu vendo. Então. Muito bem, muito bem. Então, gente, né, é uma pergunta assim meio para quebrar o gelo, para a gente começar a refletir sobre nós mesmos, né? Mas eu vou dizer que eu me considero empreendedora sim. Tá? Eu me considero. Mas e aí, né? O que é esse tal de empreendedorismo, né? Por que será que a maioria de vocês não levantou a mão ou não se considera como empreendedora ou ficou na dúvida, né? O que é esse tal de empreendedorismo? Será que eu sou empreendedora? E aí, de forma bem simples e objetiva, né? Sem teorizar, porque não é o objetivo aqui, a gente não está numa sala de aula de uma universidade, não, a gente não quer teorizar hoje. O empreendedorismo a gente pode dizer que é toda e qualquer ação inovadora. Difícil? Tranquilo, né? E aí, quando a gente fala na inovação, é muito comum a gente relacionar a inovação com as tecnologias, tá? Com o celular, com a internet, com o computador, mas esqueçam, não é nada disso. O que é inovação? É qualquer coisa nova, né? Fiz algo diferente, é uma inovação, né? Peguei o papel e fiz um desenho diferente, é uma inovação, tá? Fui lá, eu tenho que fazer compras no supermercado, criei uma estratégia para economizar na minha compra do supermercado. Isso é uma inovação.
Criei lá uma estratégia para limpar a minha casa mais rápido. Isso é uma inovação, certo? Né? Ou lá aquelas que têm filho, né? Conseguir encontrar umas estratégias para fazer meu filho arrumar o quarto, né? Para ele parar de fazer bagunça ou para ele fazer um pouquinho menos de bagunça e colaborar. É uma inovação. Então, gente, que fique claro isso aqui, porque é muito comum a gente relacionar com tecnologias e tal e ficar meio perdida nisso, mas não tem nada a ver com isso, tá? É também, mas não só. Então, qualquer coisa, né, qualquer ação nova, qualquer produto, processo novo é uma inovação, tá? E a iniciativa. A iniciativa, ela tá muito importante, né? Porque não adianta eu saber fazer lá um pão diferente, mas eu não fazer o pão diferente. Então, eu tenho que fazer, né? Então, a iniciativa é esse ato de fazer acontecer. Tá? Então, isso é empreendedorismo, é você fazer alguma coisa acontecer. Alguma coisa nova, alguma coisa diferente. E aí, quando a gente pensa, né, dentro do contexto de comercialização, a gente pode olhar esse conceito de empreendedorismo, de fazer algo novo, no sentido de qual é o benefício que a outra pessoa vai perceber por isso que eu estou fazendo. Né? Sei, de repente ela vai facilitar o dia a dia dela com a técnica que eu criei, né? Criei uma técnica para arrumar o meu guarda-roupa, para dobrar as roupas na gaveta. E aí eu posso mostrar isso para outra pessoa. Qual que é o benefício que ela vai ter? É a rapidez, é a agilidade e também a gaveta dela organizada. Concordam? Então, é como a outra pessoa percebe o que ela tá recebendo ali, né? Como ela percebe aquela ação que ela está recebendo. Tá? Mulher empreendedora moderna. E aí a gente tem ali as duas imagens, né? Na primeira ali, a mulher com várias mãos, né? Segurando a vassoura, a cestinha de compra, a criança num braço, a outra criança no outro, a mochila, né? E ainda tem que estar bonita, né? Tá com um espelhinho e um batom ali que ela tem que estar sempre arrumada porque ela é cobrada por isso. Então, observem que na primeira imagem, ela tá ali, né, arrumada, com a coroa dela de rainha, toda bonita, elegante, com uma expressão tranquila, serena. E na segunda, né, um contexto bem semelhante, né, pagando conta, levando o cachorro para passear, com a criança no pé, fazendo comida, mexendo no computador, aspirando a casa, limpando, né? E ainda tá com um livro ali na perna, né? Não sei se vocês já tiveram uma aulinha de yoga, mas tá ali quase fazendo uma aula de yoga já também, segurando o livro, né? E olhem a expressão dela, né? Meio desnorteada, cansada. E aí eu pergunto para vocês, com qual dessas duas vocês se identificam mais? A segunda, né? Alguém se identifica com a primeira? Eu, às vezes. Ah, ensina a gente como é que faz, por favor. Qual é o segredo? Qual é o segredo? Porque realmente, gente... Bom, eu não tenho filhos ainda, né? Não sou casada, eu moro sozinha e geralmente eu me vejo nessa situação aqui também. E aí eu imagino quem tem filho, né? Eu trabalho fora, mas quem trabalha fora, quem tem que fazer mais um monte de coisa, cuidar da família, às vezes tem que cuidar de mãe, de pai, de bicho, né? Não é fácil ser mulher, né? E além de tudo isso, a gente tem que pensar nas inovações, né? Como é que a gente faz essas inovações? Então, dito isso, gente, agora a gente vai falar um pouquinho sobre como empreender. Como que a gente começa a fazer isso, né? Como que a gente vai pensar em construir essas iniciativas com inovações, né? Seja elas pensando em algo com retorno financeiro ou não, tá? Que vale comentar também que quando a gente fala em empreendedorismo no Brasil ele ficou popular ali na década de 90 e ele é muito associado às empresas privadas, né? Aquelas empresas que têm uma finalidade de obtenção de dinheiro, de lucro. Mas não é só isso, né? Por exemplo, esse curso aqui que está sendo realizado hoje, nessa aula, é uma ação inovadora, é um curso que nunca existiu em nenhum outro momento no Brasil
E aí a Maria Rita conseguiu, né, mobilizar todos os esforços por meio da universidade, né, mobilizar pessoas para fazer esse curso acontecer. Então é uma ação empreendedora. Então é uma ação empreendedora também, que é legal a gente ter sempre em mente que nem sempre o empreendedorismo ele tem essa finalidade de dinheiro, tá? Não é só uma empresa privada. Pode ser uma associação de bairro, pode ser a rede de mulheres que vocês estão construindo, é uma ação empreendedora, né? Muito inovadora, por sinal. Então, tudo isso pode ser empreendedorismo, certo? E aí, como é que a gente faz isso acontecer? E aí, eu trago a foto dessa mulher, que é a Sara Sarasvati, que ela é uma professora na Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. Observem, né, uma mulher negra, né, já é difícil ser mulher, negra mais difícil ainda. E aí ela conseguiu, né, dentro da carreira dela de professora e de pesquisadora, ela estudou vários empresários, né, vários empreendedores, e ela identificou alguns traços, né, de como que esse processo para a criação dos empreendimentos aconteciam por meio dessas pessoas. Como que essas pessoas faziam a construção, né, a criação desse empreendimento. E o que é muito legal dela, né, dessa forma de empreender que ela vai trazer para a gente, é que ela parte da realidade da pessoa no momento. Né? Ela não vai falar, eu quero ter uma mega corporação tal, e eu vou ter que fazer um investimento megalomaníaco, e vou ter que mobilizar Deus e o mundo para fazer algo que a gente nem sempre sabe se é viável ou não. Mas aí o que ela vai nos dizer? Ela vai dizer que as etapas para empreender são 3. A primeira delas começa por quem? Pela pessoa, né? Pelo empreendedor. Quem eu sou? Né? E aí ela vai falar, né? Quem eu sou? Eu sou uma mulher, qual que é a minha idade, se eu tenho filhos ou não, quantos filhos eu tenho, qual que é a minha escolaridade, que cursos que eu já fiz, que cursos que eu não fiz, o que que eu gosto, o que que eu não gosto, né? Onde eu moro, com quem eu moro, por que que eu moro ali, por que que eu moro nessa cidade, não moro em outra, né? Fui eu que decidi isso, foram as circunstâncias que me levaram. E ela vai falar também no aspecto de ter outros empreendedores na família, né? Porque é comum ter famílias que não têm empreendedores, né? Ter lá as famílias tradicionais, que todo mundo trabalha lá numa empresa privada, tem lá a sua carteira assinada, né? Trabalhou a vida inteira assim, e se alguém da família chegar e falar, eu vou ter a minha própria empresa, aquilo não é bem visto. Por quê? Por causa do risco. Nem sempre... né? Não é garantia de que vai dar certo. Então, essa família que vem desse contexto de que vou trabalhar numa empresa, final do mês eu recebo o meu salário, e é essa regra, né? Essa zona de conforto, essa estabilidade da família, né? Um consenso da família, ela não pode não ver de forma positiva essa ação empreendedora. Tá? Então, ela comenta sobre esse aspecto também. E aí a gente poderia colocar vários outros, né? Vários outros aspectos relacionados a quem nós somos. E aí, o segundo aspecto que ela vai dizer, a segunda etapa, é o que eu conheço, né? E ela vai falar de formação acadêmica, de outros cursos. Eu sei fazer crochê, que eu aprendi com a minha mãe, então eu sei fazer crochê, eu sei costurar. Né? Não necessariamente eu fiz um curso disso, mas eu aprendi com alguém, então é algo que eu sei, né? O que eu sei, o que eu conheço, nesse sentido de saber. Né? As experiências profissionais, se já teve, se não teve, ou o que gostaria de fazer, né? Onde eu gostaria de trabalhar, o trabalho atual, se houver, e os cursos de formação. Então, nessa segunda etapa, ela vai observar todo esse contexto, né? O que eu sei fazer? O que eu sei fazer e eu faço muito bem? Que as pessoas veem e falam, nossa, você é muito boa nisso, né? E aí, talvez, vocês podem falar, eu não sei fazer nada, eu não sei costurar, eu não sei cozinhar, eu não sei fazer nada. Mas aí você é uma boa amiga, você é uma boa ouvinte, né? Todo mundo vem te pedir conselho, todo mundo quer que você
escute, fale alguma coisa sobre, né? Ou você é uma pessoa divertida, você é uma pessoa espontânea. Tudo isso são características, gente. Tudo isso é, né, o que vocês sabem. E aí observem que tem um momento que a primeira etapa e a segunda etapa vai se misturando, né? E pode ser que no momento que vocês vão lá começar a descrever sobre isso, chega um momento que você fala, ah, mas eu não sei, isso aqui é sobre mim ou é o que eu sei? Não importa, tá? Aqui ela faz essa separação, né, para descrever, para repassar para as pessoas como fazer isso. Mas na prática, não importa. Se misturar ali, tudo bem, tá tudo certo, tá? E aí a terceira etapa que ela vai nos dizer é quem eu conheço, né? Quem serão os meus parceiros, né? Aí aqui ela fala da questão da cooperação e da competição, tá? E aí observem por que ela vai falar sobre isso, né? Sobre quem eu conheço. Porque é muito comum quando a gente começa a empreender, né? Quem serão os nossos primeiros clientes? Vai ser a mãe, o pai, a família, os amigos, são as pessoas conhecidas. Então, por isso que ela vai falar, né? Quem eu conheço, né? Para quem que eu poderia fazer um bolo e vender um bolo, por exemplo, né? Quem poderia comprar esse bolo? Ou então, quero ser cabeleireira, vou aprender a fazer um corte. Né? No início você é um pouco inexperiente, você fez a formação, você é um pouco inexperiente. Mas aí quem serão os primeiros clientes? Né? São as suas amigas, né? O teu círculo de pessoas, o teu círculo de convivência. Então, por isso que a parte dos parceiros nesse momento inicial, ele é bem importante. Ok? E aí eu vou pedir para vocês anotarem isso aqui, para vocês depois tarefa de casa para vocês. Para vocês anotarem e depois vocês refletirem um pouquinho sobre isso. Só anotem ali quem eu sou, o que eu conheço e quem eu conheço. Para vocês, gente. Não precisa entregar, isso é para vocês, só para vocês refletirem. Ah, e vale comentar aqui também, né? Pode ser que eu seja muito boa em fazer alguma coisa, mas eu não quero fazer aquilo. Tá tudo bem? É só você descartar, você já sabe algo que você não quer. E de repente, se vocês quiserem incluir ali no finalzinho, o que eu sei fazer, mas o que eu não quero. O que eu não quero. Isso é importante a gente ter claro também. Porque senão a gente vai deixando as coisas irem e a gente acaba indo por caminhos que a gente não quer. Para ser um bom empreendedor tem que fazer uma coisa que a gente gosta. Exatamente. Esse é um ponto fundamental, a gente fazer o que a gente gosta. E aí tem uma série de discussões, né, que é difícil a gente trabalhar com aquilo que a gente gosta e tal. Mas será que é tão difícil assim? Às vezes pode ser, mas será que a gente não consegue refletindo sobre isso, conversando com pessoas sobre isso, a gente não consegue encontrar um caminho para isso? Ou se não for possível num primeiro momento, né, eu tenho lá o emprego que eu não gosto, o emprego que é chato, que me sinto desgastada, cansada, mas será que eu não posso permanecer ali mais um tempo por garantia de ter um salário e já ir me planejando para fazer outras coisas que eu realmente gosto? Fazer essa transição? Isso é possível também. Então, vejam que tem um leque de possibilidades imenso aqui que dá para fazer. E aí, claro, depois, gente, se vocês quiserem ir esboçando isso e entrar em contato comigo, a gente pode ir conversando individualmente também, tá? Bem tranquilo. Bom, dito isso, vamos agora falar de perfil empreendedor, né? Que é o ponto principal da nossa aula de hoje, né? Perfil empreendedor. E quando a gente está falando de perfil aqui, a gente está falando de comportamento mesmo, de características de comportamento pessoal, tá? E aí, tá aqui a frase que eu achei que eu não tivesse colocado. Né? Porque a gente vai falar de perfil empreendedor, mas quem é o empreendedor? Né? Para que falar de perfil empreendedor? Para que falar sobre isso, né, dentro do empreendedorismo? Porque, gente, o empreendedor é a pessoa mais importante do empreendedorismo. Que lembram que a gente falou lá atrás que empreendedorismo é uma iniciativa inovadora? Quem que vai fazer essa iniciativa? É o empreendedor.
é uma pessoa. Então, por isso que é tão importante a gente falar aqui sobre comportamento, né? Sobre perfil empreendedor, sobre o aspecto comportamental mesmo. E aí tem essa frase que é de um professor de Minas Gerais chamado Fernando Dolabella, que ele vai dizer assim, que é uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, que o empreendedor é aquele que sonha e busca transformar seus sonhos em realidade. Então a gente consegue perceber que pode ser qualquer coisa, né? Por exemplo, eu quero fazer uma viagem, né? Quero fazer a viagem dos meus sonhos. Então, como que eu vou empreender para me organizar para essa viagem? Pode ser uma viagem, pode ser uma ação inovadora, né? A viagem dos meus sonhos. E aí eu vou me organizar, eu vou fazer todo o planejamento, vou me organizar para fazer aquilo acontecer, para fazer aquela ação empreendedora acontecer. E aí, claro, esse autor ele vai falar que, né, quando a gente pensa no empreendedorismo voltado para o meio privado, né, lembrando que não é só a questão da empresa privada, mas quando a gente fala, né, nesse sentido do aspecto da empresa privada, que tem a finalidade de recurso financeiro, de lucro, né, esse sonho, ele tem que ser um sonho real, no sentido de que eu posso transformar aquele sonho em objetivo. Né? Não posso falar, o meu sonho é dominar o mundo. É tipo Pink Cérebro. É o meu também, mas como é que a gente faz isso? Né? Então, por isso que ele vai falar, tem que ser um objetivo que a gente consiga alcançar. Né? Que a gente consiga realmente, né, ver aquilo acontecer. Né? Tem que ser sonhos reais. Possíveis, muito bem. Pé no chão, exatamente. Volta, pezinho no chão. E aí, gente, dentro das características comportamentais, né, existe um outro autor, também dos Estados Unidos, que ele fez um outro estudo. Vejam que, não estou trazendo a teoria para vocês, mas tudo isso foram estudos feitos, que eles ficaram anos e anos e anos fazendo, estudando e tal, para chegar nisso daqui, né? Então, esse outro autor, ele foi lá e também pesquisou vários empreendedores de sucesso, né? Pessoas que ele considerava como empreendedores de sucesso, para identificar o que essas pessoas tinham de perfil empreendedor em comum. E aí, né, depois de anos e anos e anos de estudo, ele chegou a isso aqui. Ele identificou 10 características de comportamento, a gente já vai ver quais são, e aí ele distribuiu essas características em 3 grupos, que são o grupo da realização, o grupo do planejamento e o grupo do poder, né? Que ele né, identificou essas características, essas 10 características, porque ele começou a perceber que as pessoas empreendiam porque elas tinham esses 3 grupos aqui de necessidade. Ele vai dizer que são necessidade das pessoas, né? Que as pessoas têm a necessidade de realização, a necessidade de se planejar, né, para fazer a coisa acontecer, e também a necessidade do poder, né? Poder no sentido de eu sou dono do meu próprio negócio, nesse sentido, tá? E aí agora a gente vai ver quais são essas características, certo? Então, o primeiro grupo é o da realização, né? Então, ele percebeu que as pessoas tinham essa necessidade de realização e ele identificou aqui 5 características. A primeira delas é busca de oportunidades e iniciativa, né? E aí, o que ele vai dizer sobre isso, né? Ele vai descrever um pouquinho. Ele diz que essas pessoas, elas aproveitam oportunidades fora do comum para abrir um negócio, tá? Ela vai desenvolver ações para expandir o negócio a novas áreas, produtos ou serviços. Vejam aqui o aspecto, ó, novas, a inovação, tá aqui. Né? Elas realizam coisas antes do solicitado ou antes de forçado pelas circunstâncias. Ou seja, elas vão observando o que está acontecendo, todo o que está acontecendo no cenário em que elas estão inseridas, e elas já se preparam. No momento que acontece, por exemplo, uma crise, né? Ela está preparada para se manter ali durante aquele período de crise. A segunda característica é a persistência, né? Essa é muito importante, gente, muito importante mesmo.
tá? Né, que está relacionada a assumir responsabilidade pessoal. Olha a questão da responsabilidade. Agir diante de um obstáculo e conseguir superar, né, encontrar estratégias para superar aquele obstáculo encontrado. E enfrentar os desafios com mudanças de estratégia, né, que está relacionado ali à questão dos obstáculos. A próxima característica, olha aqui, ó, que a Maria Rita falou no início da aula, comprometimento, né? Para concluir um trabalho, colabora com os demais, né? Mantém os clientes satisfeitos, colocando em primeiro lugar a boa vontade a longo prazo, acima do lucro a curto prazo. E para completar uma tarefa, faz um sacrifício pessoal. Quem nunca teve que fazer um sacrifício? Tenho certeza que muitas de vocês hoje tiveram que deixar várias coisas de lado para estar aqui. Isso é um sacrifício também, tá? E aí, vamos para a próxima. Essa parte é um pouquinho mais cansativa, mas não se preocupe em decorar isso aqui, que depois eu passo para vocês, eu vou entregar para vocês impressa, tá? A próxima é exigência de qualidade e eficiência, né? Fazer bem feito. Quais são as ações para atingir ou superar os padrões de excelência? Busca fazer o melhor, mais rápido e mais barato, né? Vou fazer as coisas acontecerem de forma mais rápida, com o menor custo possível. E assegurar que o trabalho atenda os padrões de qualidade. Ou seja, se eu prometi que eu vou entregar um determinado resultado, eu preciso me certificar que eu vou entregar aquele resultado, né? E correr riscos calculados. Aí aqui eu quero fazer um parênteses. Toda ação empreendedora vai ter risco, tá? Já aconteceu de alunos meus perguntarem: professora, qual que é o empreendimento que você me recomenda fazer que vai dar certo, que não vai ter risco? Não existe? Não existe, gente. Sempre vai ter risco. Mas aí a questão do planejamento, por meio do planejamento, a gente consegue antecipar esses riscos possíveis e a gente consegue amenizar e criar estratégias para superar esses riscos, tá? Então, o que diz nessa característica? Os desafios ou riscos moderados nas situações. Avaliar as alternativas e calcular os riscos, tá? Por meio do planejamento. E as ações para reduzir os riscos e controlar os resultados. Ok? Ok. Dúvidas até aqui, gente? Não. Tá bom, vamos para a segunda então. Então, esse segundo grupo, que é o grupo do planejamento, ele tem 3 características, né, comportamentais. A primeira dela é o estabelecimento de metas. Né? Metas de curto prazo mensuráveis. O que isso significa? Que eu consiga, né, ver quando eu alcancei a meta. Né? Vou hoje para a aula. É uma meta. Como que eu consigo mensurar isso? Quando eu cheguei em casa e vi que eu fui para a aula, aprendi alguma coisa, eu cumpri o objetivo ali. Certo? Metas de longo prazo claras e específicas. Isso é bem importante, a gente ter clareza do que a gente quer. Tá? E metas e objetivos desafiantes com significado pessoal, né? Vai ter desafios? Vai, muitos, sempre, com certeza vai ter desafios. Mas como que a gente consegue superar esses desafios? Tendo bem claro o quanto aquilo é importante para nós, por que a gente está fazendo aquilo, tá? E a busca de informações, essa também é bem importante, né? Investigar um novo produto ou serviço, né? Consultar especialista, obter informações. Então, se eu quero, né, fazer, sei lá, ser cozinheira, por exemplo, né? Eu vou conhecer essa área, né? Como que é essa área de trabalhar numa cozinha, né? Quem são as pessoas referências na área, o que eu posso aprender com essas pessoas. Hoje é muito legal que a gente tem o YouTube, né? O YouTube é uma fonte incrível de informações, né? Então a gente consegue colocar lá no YouTube, por exemplo, um dia de cozinheira, né? E vai ter, certamente tem um vídeo lá de alguém comentando, né? Como que é trabalhar naquilo. Então isso é bem legal também a gente pesquisar. E a terceira característica desse grupo
planejamento e monitoramento sistemático. Mantém registros para tomar decisões, né? Então, eu preciso tomar uma decisão. Como que eu vou fazer isso? Na louca? Não. Eu vou observar todo o contexto que eu estou fazendo e vou analisar qual que é a melhor decisão a ser tomada ali, certo? Revisar planos, levando em conta os resultados obtidos e mudanças circunstanciais, né? Por exemplo, algo que a gente está vivendo agora, a pandemia de Covid. Então, todo mundo teve que mudar algum plano que tinha previsto por causa da pandemia. Com certeza que todos vocês tiveram que mudar alguma coisa que vocês queriam fazer, né? Queriam passear, queriam viajar. Mas mudou os planos, viu só? Não mudou os planos. Mudou a rota. Deu ruim. Mas enfim, gente. Eu fui adquirir novas experiências. Novas experiências. Eu tô igual essa experiência nova. Eu não quero mais. Deu. Mas vejam só, vocês estão aqui hoje, é uma oportunidade de começar, não é? Foi graças a Cadê que hoje não está aqui. Olha aí, ó. Né? Mas eu não quero ir nada, não. Né? Mas a gente sempre pode rever também, né? Hoje a gente está aqui, mas a gente não vai estar aqui para sempre, né? Eu pretendo. Defendo, eu vi múmia. Ai, meninas. Bom, vamos continuar aqui para a gente fazer a tarefa, então. Eu já estou ficando agitadas. E o último aspecto aqui, planejar dividindo tarefas maiores em subtarefas com prazos definidos. Então, a gente tem lá uma tarefa imensa para fazer, não sabe por onde começar. Então, a gente dividir aquilo lá em tarefas menores, né? Ter os passinhos para concluir aquela tarefa, certo? E aí, vamos lá para o último grupo de características, que é o grupo do poder. Nessas são duas características, né? Persuasão e rede de contatos. Ó, rede de contatos que vocês estão construindo aqui hoje, que é muito importante para a vida de vocês. Desenvolver e manter as relações, né? Fazer amizades, se ajudar. Se está difícil, cola na amiguinha, conversa com a amiguinha, se ajudar, gente, sempre. Isso é muito importante. Tá? Então, a rede de contatos ali, né? Desenvolver e manter as relações, né? Utilizar as estratégias deliberadas para influenciar ou persuadir pessoas, né? O poder do convencimento, né? De convencer as pessoas a fazer alguma coisa juntas. Utilizar pessoas-chave para atingir seus próprios objetivos, né? Eu quero fazer algo, então eu sei que aquela pessoa é especialista no que eu quero fazer. Ela tem um grande conhecimento sobre isso. Então eu posso pedir ajuda para aquela pessoa. Ela pode ser uma pessoa-chave para ajudar nesse processo. E ó, a última. Ó, atenção aqui na última. Essa é muito importante. Eu diria que é uma das mais importantes para todas nós. Independência e autoconfiança, principalmente a autoconfiança, porque sempre vai ter alguém falando, não vai dar certo, né? Quem nunca chegou lá para alguém conhecido com uma ideia legal de fazer, sei lá, um bolo diferente, uma comida diferente, a pessoa já vem falando, não, faz isso não, vai dar errado. Gente, sempre vai ter muita gente falando que não vai dar certo. Sabe o que vocês fazem com essas pessoas? Vocês ignoram. Entra por aqui, sai por aqui. Não ouçam, não levem para a vida de vocês. Tá? Confiem em vocês. Se vocês têm confiança em vocês e no que vocês estão fazendo, sigam. Vai dar certo. Certo? E aí, o que diz, né? Manter o ponto de vista diante da oposição ou dos resultados desanimadores, né? Esse contexto de eu sei que vai dar certo, eu já testei, deu super certo, né? Fiz uma receita lá, fiz uma blusa de crochê e deu super certo, todo mundo gostou. Então, se alguém vir falar que não vai dar certo, você sabe que vai dar certo. Então, você tem confiança aqui em você mesma, no que você está fazendo. Autonomia em relação a normas e controles dos outros. Sempre vai ter alguém querendo controlar a gente, falando, não faz isso não, faz assim. Ou faz de outro jeito. Mas e aí, o que vocês vão acatar isso ou vocês vão fazer do jeito que vocês já sabem que vai dar certo? Tá? Eu vou fazer do meu jeito, eu sei que dá certo.
Ó, finalmente, confiança na própria capacidade. Claro que, gente, aqui cabe um parênteses, que às vezes a gente é meio durona, eu falo por mim também, a gente não sabe como fazer, alguém quer ajudar e a gente não quer aceitar ajuda. Isso não dá, né? Quando a gente precisa ajuda, quando a gente não sabe fazer, sim, vamos ouvir outras pessoas e ver, né? E claro, a gente formar a nossa opinião. Será que o que a outra pessoa está me dizendo vai dar certo? E testar. Certo? Então, não sejam tão duronas. Sejam duronas, mas não tanto. Ok? E aí, agora vamos fazer uma tarefa. Deixa eu ver o que vem depois. Aqui, ó. Atividade de perfil empreendedor. Então, eu vou entregar para vocês. Primeira questão que eu até coloquei aqui para não esquecer de falar para vocês. Não tem certo, não tem errado. Por quê? Porque a gente está falando de comportamento humano, comportamento pessoal. Então, cada uma de nós aqui é diferente. A gente pode ter uma característica em comum, mas nem tudo a gente vai ser igual, né? Falando nesse aspecto de comportamento, tá? Então, assim, é um questionário, tá? Ele tem 55 afirmações, são frases afirmativas. E aí vocês vão ler cada uma delas, e aí vocês têm uma escala ali para vocês responderem, né? Que na escala tá assim: selecione o número que corresponde à afirmação que o descreve. Aí, se for nunca, vocês vão colocar o número 1. Peraí que vocês já vão entender o que é isso. 2, raras vezes. 3, algumas vezes. O 4 é usualmente, né? Geralmente, né? E o 5 é sempre, tá? E o que é isso? Então, tem lá, né? Vai ter as frases. Aí, a gente tem lá o exemplo ali no tópico 2, ali na primeira página ainda. Tá assim, anote o número selecionado na linha à direita de cada afirmação. Eis aqui um exemplo. Então, tem a frase lá. Né? Mantenho-me calmo em situações tensas. Né? Com que frequência eu me mantenho calmo nessas situações tensas? Nenhuma, ó. Nenhuma é o nunca, então vocês vão colocar 1. Ali no exemplo a resposta é 2. Tá? Mas esse é só o exemplo para vocês entenderem, tá? Deixa eu ver. Então tá, vamos lá, virem lá a página, vamos lá para a primeira. Vamos fazer algumas juntas lá para vocês entenderem certinho. Qualquer dúvida vocês vão perguntando. Aqui, gente, lembrem aqui, ó, não tem certo, não tem errado, tá? É a opinião de vocês, tá? Então vamos lá, ó, primeira questão. Questão número 1. Esforço-me para realizar as coisas que devem ser feitas. Quando que eu faço isso? Eu sempre faço isso? Nem sempre? Algumas vezes? Raras vezes? Algumas vezes. Então, olha lá algumas vezes qual que é o número. Não, usualmente. Usualmente? Então é 4. E um detalhe bem importante aqui. Tem que responder todas as questões, tá? Senão não tem como fazer o cálculo. Aí eu vou perguntar para vocês de novo. Opa, voltei. Peguei o controle do lado errado. E agora, quem de vocês se considera empreendedora? Muito bem. Que orgulho de vocês. Vocês viram? A gente conseguiu desconstruir tudo aquilo que a gente vê no senso comum, de achar que só grandes empresários são empreendedores. Não. Todas nós somos empreendedoras. É isso que eu quero que vocês levem daqui hoje, tá? E a parceria entre vocês que pode surgir, que eu vejo que vocês já estão bem próximas, né? Já tem algumas amizades bonitas por aí. Gente, levem isso para a vida de vocês, para a vida pessoal, para a vida profissional. Façam as coisas juntas. Porque no final de tudo, gente, é isso aqui ó, que importa. Juntas nós somos mais fortes. Se eu fizer sozinha, eu posso alcançar o objetivo? Posso. Mas se a gente fizer junto, a gente vai alcançar mais rápido e melhor. E todo mundo vai alcançar algo positivo para a nossa vida. Além da amizade, das relações,
Nem sempre é bom, às vezes a gente discute, a gente se desentende, mas aí a gente vai lá, se entende de novo e a vida segue. Certo? Então, gente, lembrem disso aqui sempre. Para a vida pessoal e profissional de vocês. Juntas nós somos mais fortes. Eu estava no ônibus vindo para cá, aí tinha um rapaz tocando no ônibus essa música. E é uma música que eu gosto muito. E eu falei, nossa, faz muito sentido para isso que a gente está vivendo aqui hoje, né? Fala de dias de luta, de dias de glória, né? As histórias, as nossas histórias, né? Nem sempre os dias vão ser de glórias, a maioria deles são de luta, mas tem dias de glória também, né? Eu acho que hoje é um dia de glória para todos nós aqui, todas nós, né? A gente está aprendendo, a gente está se conhecendo, a gente está tendo uma oportunidade de trocar experiências, né? Eu estou aprendendo muito com vocês aqui, com a alegria de vocês, né? Todas muito animadas, muito dedicadas. Pegaram ali o questionário, responderam, né? Tentaram copiar da coleguinha, mas desistiram, que eu vi. Mas no final, todo mundo alcançou o objetivo de responder o questionário. Parabéns a todas vocês, gente.